Bom dia, boa tarde, boa noite, tricolores. Esse é o Panorama Tricolor número 179. Eu sou Marcos Vinícius Caldeira e à minha esquerda, aqui sempre à esquerda, Fagner Torres, grande tricolor, bandeira da SPN, para a gente conversar aqui com a gente. Hoje, membro já efetivo do staff do Panorama Tricolor, muito bem remunerado, por sinal. E à minha direita, mas não tão à direita assim, nosso grande Aloysio Serra, também hoje membro do Panorama Tricolor, que presença dos dois, nos enche de orgulho. Vamos aqui discutir o Fluminense. O empate sobre o Fla-Flu, notícias novas e a semana do Fluminense. Fagner, aquela consideração inicial bem rápida, pode falar o que você quiser, desejar, sua inicial aí para o Panorama Tricolor. Vamos reservar essa segunda-feira à noite, que é o momento que está sendo gravado esse programa, para poder falar um pouco de amor, né? Que falar de amor em tempos de ódio é um ato revolucionário. Então vamos falar do nosso amor aqui, que parece que está reagindo a estímulos da torcida e entre outras coisas. É isso aí. Luiz, considerações iniciais rápidas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera tricolor. Estamos gravando na segunda-feira à noite e hoje eu ouvi o programa da Rádio Globo, o tal do... Eu esqueci o nome do programa da tarde. E o cara que cobra o Flamengo falou dos 2 bloqueios que o Juan realizou no jogo. Eu acho que não tem limites a cara de pau desses caras, né? Porque os 2 bloqueios foi a mão, que ele botou para impedir que a bola fosse pro gol, que aquilo foi, no mínimo, falta, se não foi pênalti, acho que foi fora da área, e o puxão de camisa do Fred. Ou seja, foram os 2 bloqueios do Juan no jogo, mas tem que enaltecer que ele evitou realmente a derrota do Brunello. Comprovou que a Dry World fez uma camisa de qualidade, cara, não rasgou. Não rasgou, incrível, cara. Isso aí, vamos falar do Fluminense, que tem aí uma decisão pela frente, né? Então vamos a falar do Fluminense. A gente está aqui hoje bebendo a colorada Bertô, não conhecia ainda, conhecia a colorada Rap e as outras, uma cerveja escura, forte, né? Em homenagem ao nosso Rhodes aqui, que ficou botando aquela cerveja lá, que a gente é mais profissa, né? Então a gente está bebendo aqui a colorada Bertô. Vamos começar a falar do Fluminense. Fla-Flu 0x0, Fla-Flu no Pacaembu. A gente está vivendo tempos difíceis, depois de anos de um Brasil retumbante, agora vivemos tempo difícil que nem estádio para jogar a torcida do Fluminense está tendo, né? Mas foi casa cheia, até para os cofres de ambos os clubes foi bom, 30 mil pessoas, mas o jogo foi meio fraco. Fale aí o que você achou do Fla-Flu, do 0x0 do Fla-Flu no Pacaembu. O São Paulo é o túmulo do Fla-Flu, né? Não é só o túmulo do samba, né? O túmulo do Fla-Flu também era meio que óbvio que não sairia gol num Fla-Flu disputado em São Paulo. Se bem que foi legal lá, o Pacaembu estava cheio, o gramado estava em condições maravilhosas. O Pacaembu é um belo estádio, mas não tem nada a ver. O Fla-Flu não tem absolutamente nada a ver com São Paulo, né? O jogo eu achei que o time melhorou em relação ao que vinha jogando nos jogos anteriores. Assim, eu até escrevi no Twitter lá que eu não acho que dá para dizer que já é o dedo do Levi, assim, é muito pouco tempo para o cara trabalhar. Ele mesmo diz que está conhecendo os jogadores, está conhecendo a melhor forma de escalar. Então acho que na verdade não é que seja o dedo do Levi, eu acho que a chegada do Levi, enquanto um treinador de peso, um cara respeitado, de certa forma pode ter mexido com os brios ali dos jogadores. E ontem ele teve uma sacada que eu, antes do jogo, achei arriscadíssima. Ele voltou com o Gum e com o Henrique, e no entanto foi, na minha opinião, a melhor atuação da defesa em muito tempo, assim, não especificamente pelos dois, mas acho que pelo esquema que ele montou ali, acho que ele protegeu melhor a dupla de zaga. Eu li uma sacada do Gustavo Albuquerque, que é o nosso Flu Press lá no Globoesporte.com, que achei ótima. Ele falou que colocando o Wellington Silva na esquerda foi a maior sacada do jogo, que ele tirou o pé direito dele, que é o ponto fraco, eu ri horrores com isso. Acho que foi muito bem o Levi, o Wellington fez uma boa partida, embora eu tenha ficado com a espinha congelada num carrinho que ele deu na área, que eu jurava que ia ser pênalti, mas ele conseguiu desarmar. Ele deu uma furada no começo do jogo, quase fez gol contra. Mas fora esses 2 lances, ele jogou bem. Agora, tem que acertar, né? Eu acho que a gente precisa de jogador
precisa contratar jogador, porque o estilo de jogo do Fluminense acaba não sendo favorecido pela própria característica dos nossos jogadores do meio para frente. São jogadores muito lentos, que acaba tornando o time muito previsível, e o Levi fica sem opções, porque embora o Scarpa seja o mais rápido deles no meio campo, ele não é um jogador decisivo, não é aquele jogador que carrega o meio campo nas costas. Ele é voluntarioso, ele é bom jogador, mas ele não é decisivo. O Gerson é um jogador lento, que está com prazo de validade aí, no meio do ano já vai embora. O Diego Souza é um cara lento, embora também seja bom jogador. O Cícero é um cara lento. Assim, a gente acaba tendo a forma de jogar muito previsível. Então, ou a gente vai ter que contratar jogador para poder dar uma mudada na cara do time, ou o Levi vai ter que quebrar muito a cabeça para poder fazer o Fluminense um time muito competitivo no segundo semestre. Luiz, o Levi mexeu bem na equipe, acho que ele está buscando na formação, né? Ele mudou a zaga, botou Diego Souza e Fred de novo, mudou os laterais, Jonathan, que é muito bom na defesa, mas no ataque ele vai pouco, e o Wellington Silva na esquerda. Ele está tentando achar a forma de jogar. Acho que não vai ser Fred e Diego Souza, acho que ele vai tirar um ali. O Fred está mal fisicamente, tomou um remédio para dor no meio do jogo, está mal. Mas enfim, tentou, né? E o Fluminense, assim, na minha opinião, apesar do jogo não ter sido muito bom, foi melhor que o Flamengo, tivemos as melhores chances, controlamos o jogo. Lá no finalzinho, com as inscrições do Muricy, que o Flamengo deu uma assustada, mas eu não me lembro de nenhum grande lance do Flamengo, a não ser a defesa do Cavalieri no chute de primeiro tempo, né? Exatamente. Assim, o que você achou do jogo? Assim, eu discordo um pouquinho só do Fagner, tá? Porque eu geralmente concordo com quase tudo que ele fala. Eu acho que sim, já é o dedo do Levi, porque não é só pela escalação em si, tá? Que ele repetiu um time que de repente o Eduardo Batista colocaria, né? Só que a grande sacada foi o que você falou, o Gustavo Albuquerque falou. Ele jogou e torceu para a esquerda quando ele percebeu que a gente não tem lateral esquerdo. Então, bom, já que não tem um lateral esquerdo, vamos botar um cara que não joga nas duas posições e vamos botar o Jonathan e vamos segurar os laterais, que foi o que ele fez. Os laterais eles praticamente não foram ali de fundo, tirando uma hora ou outra. A gente jogou mais pelo meio, até que fizemos um bom jogo pelo meio. O problema é que a gente não conseguiu concluir a gol. O Fred não está muito mal, como você mesmo falou. O Diego Souza está muito lento. Os dois ainda estão fora de forma. Entendeu? Não sei se vão recuperar a forma algum dia. Espero que sim. Mas assim, quando o Fred saiu já previsível no segundo tempo, tirando os lances, né, da arbitragem sacaneou a gente podia ter ganho o jogo. Mas no segundo tempo, quando o Fred saiu, eu achei muito inteligente o que o Levi fez, porque o Levi ele trocou o time e falou assim: não, agora a gente não vai mais fazer o que a gente estava fazendo, vamos segurar e sair no contra-ataque. A gente quase matou o jogo assim, né? Tinha um torcedor reclamando na rádio que o Fluminense arrumou uma retranca. Pô, não foi uma retranca, porque a partir do momento que o Fred saiu, a gente tinha que segurar mais, segurou, né? O Flamengo veio com mais vontade. E a gente quase marcou, né? Uns contra-ataques, nunca encaixou, infelizmente, o Osvaldo, que é isso que a gente tem hoje, né? O Osvaldo desperdiçou e jogou para fora. Eu acho que dava para ter ganho o jogo não só pelo pênalti, mas também por esse segundo tempo com vida contra-ataque. O Levi ele sabe, cara, o que fazer com essas peças. Ele sabe que é limitado. Ele já está pedindo nomes, provavelmente. Já está pedindo contratações. Mas não sei em que pé ele vai ser atendido, né? Eu acho que o Fluminense tem como ser competitivo, mas não acho, com esse elenco, que tem elenco para ir para as cabeças do brasileiro. Nas outras competições pode ser até que dispute. A verdade é que o Levi está invicto, né? Ele tá, cara, e pra mim ele tá buscando a formação ideal. Ele na primeira liga, no último jogo, ele colocou um time de garoto. Ele sabia também que o time adversário ia vir com o time reserva. Eu vi muito chilique do tricolor na timeline, falando que dedicou, cara, as pessoas dão muito chilique, falam muito sem saber as coisas. E o resultado é que o Fluminense ficou bem, sem susto, 2-0. Né, e ele sabia mais ou menos o que estava fazendo. Agora precisa encontrar a formação ideal. O que vocês acham? Melhor Juventude, a correria, botando Scarpa, Osvaldo, Marcos Júnior, ou tentar um jogo mais iniciado com Cícero, Diego Souza e Fred? Aí? Eu acho que... Eu sempre prefiro um time leve, que seja mais insinuante, mais intenso. Eu prefiro sempre isso. Agora, a questão é muito prática. Os jogadores do Fluminense que podem dar essa característica para o nosso time, eles não têm condição técnica para isso. Aí acaba complicando e você meio que fica refém
e obrigado a escalar os medalhões mais pesados e tentar encontrar um estilo de jogo que favoreça esses caras e que não fique à mercê do adversário. Eu acho que por isso quando eu falo que o Fluminense vai precisar contratar, eu acho que é por isso, porque o Fluminense precisa de jogadores mais inteligentes que Marcos Júnior e Osvaldo para poder dar opção de velocidade na frente. E não pode ficar dependendo do Fred, do Diego Souza, do Cícero durante 38 rodadas, porque senão vai ficar um time batido, lento, que qualquer time veloz vai conseguir pressionar e vai ser muito facilmente derrotado, principalmente nos jogos fora de casa, que quando o time acaba tomando mais pressão, joga de forma recuada. Então, a gente já está com a dificuldade de ganhar jogos contra time grande, já tem muito tempo. A gente falou do Cruzeiro esse ano, mas foi um jogo louco, o Cruzeiro também não está em boa fase. A gente ainda não venceu o Clássico no Rio. No ano passado, no segundo turno lá do Campeonato Brasileiro, a gente também teve uma sequência de derrotas ridícula. Então, eu sou um cara que prefere um time mais agudo, um time mais intenso. Agora, a gente não tem jogadores com inteligência suficiente para poder dar essa característica. Então, nesse caso, eu acho que tem que jogar com o que há de mais nome, de mais peso, não só peso físico, mas peso de moral, e contratar, ser inteligente para poder contratar jogador certo, para poder mudar um pouco essa característica lenta do time que hoje em dia está bem batido, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial como um todo. Agora, para variar, né, erro de arbitragem, é um pênalti claro, claríssimo, no empurrão do Fred, no agarro do Juan agarrou a camisa do Fred. André hoje até fez uma brincadeira, o André hoje foi bem sacado, tem que fazer nele, foi muito bem bolado. O juiz era da Federação do Rio? Do Rio. Mas então, assim, eu não acho nem que aquele lance era do juiz, tem que ver a posição do juiz, acho que era mais de bandeira também, que estava de lado. Depois teve um lance que acho que não foi pênalti, mas foi uma mão na bola na entrada da área, né? E, enfim, a arbitragem mais uma vez sacaneando, né? E, cara, aquele lance do Cícero eu gritei gol. Eu também, eu gritei gol em 3 lances, um deles eu já não lembro mais. Um eu sei que foi na cabeçada do Cícero, o outro foi logo no começo do jogo, o cruzamento do Diego Souza, que o Fred e o Scarpa não chegaram na bola. E teve um outro lance que eu gritei gol também, mas aí eu já não lembro mais qual foi. Fluminense era as chances mais claras. Teve um lance também, o Alonso falou bem, quando o Fluminense passou a jogar com a velocidade, teve alguns lances que não foram definidos pelo último toque na bola. Eu lembro que teve um contra-ataque 2-1 que errava o passe, a outra que o Osvaldo pela esquerda. Ele até tentou, até que ele não fez errado não, ele mandou por debaixo da perna para tentar pegar alguém, mas foi forte demais. Ou seja, ele teve as melhores chances. Terceiro que você não gritou gol foi aquele chute que o Scarpa limpou e estava de frente pro gol. Ele tentou jogar por frente. Não, ele tinha várias opções. Eu também chutaria. Não, também de frente pro gol, chutaria. Acho que ele fez certo. Quando você falou da arbitragem, cara, eu me sinto tão feliz por poder reclamar da arbitragem de novo. É sempre, né? Cara, porque a gente já estava há muito tempo vendo o time jogar tão mal, mas tão mal, a gente não tinha desculpa. A gente vai reclamar de árbitro, dane-se, não está jogando nada. Vai reclamar porque a gente perdeu Volta Redonda, vai reclamar lá. É verdade. Aliás, tem que encerrar aqui o primeiro bloco, eu gostaria de lembrar, posso estar errado, mas os últimos 3 jogos Fla-Flu teve interferência da arbitragem no placar. E esse era o pênalti, poderia ser o gol, não poderia. Os 3 jogos. O Campeonato Brasileiro do ano passado teve o primeiro gol foi regular. Foi regular com toque de mão do Wallace. O jogo do primeiro turno agora do Campeonato Carioca também teve um lance polêmico, a bola saiu e o chutou e foi gol. Já está ficando bizarro demais. Mas sério, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco.